uma leitura do livrinho aqui, Minutos de Sabedoria, que a Indira abriu. E ela escolheu. Abriu de forma, né? Não foi aleatória, ela escolheu. Não, foi aleatória. Foi aleatória? Deu certo. Com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Eu sempre acho, o primeiro parágrafo dessas lições aqui tem, nossa, é uma sabedoria assim, imensa. Se ficássemos só nisso daqui. Com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Então, 30 segundinhos para cada um de nós refletir. Como é que está o nosso pensamento? Veja ao longo do dia, desde manhã que você acorda, depois você tem os contatos, aquela correria, alguma coisa que não deu certo, não sei o quê. Como é que está? O pensamento ele pode estar assim, suave, como se fosse uma música clássica, ou ele pode ser um ruído, como esse ruído da geladeira. É barulhenta essa geladeira, ruidosa. E esse ruído, quando ele não é, e o ruído não é harmonioso, não é legal, faz bem. E se o nosso pensamento está assim muito ruidoso, sabe quando você quer fazer um monte de coisa e o tempo está passando e você não faz? Ou você está preocupado, alguém está doente, ou está ansioso, porque não sei o quê, e vai girando. Até que alguém chega e fala assim, epa, respira. Medita um pouquinho. E tem pensamento que se transforma em palavra. Se o pensamento é ruidoso, a palavra vai ser ruidosa. E tem emoções que não chegam nem para o pensamento. É o instinto que fala. Às vezes nós falamos e depois percebemos que nós machucamos. Aí a gente se arrepende, mas aí, como a gente fala, né, Yara, em casa, mas aí você já pregou o prego na madeira. E quando você tira, isso aqui não é palestra não, hein? Só aquela abertura para a gente se harmonizar, porque a palestra hoje é da dona Cidinha, tô certo? Não, é uma conversa, Mas ela dá uma boa palestra. Então, as palavras e os pensamentos, elas modelam o nosso mundo. É o mundo que a gente vive, é o mundo que a pessoa vive. Se as suas palavras, seus pensamentos são bons, o seu mundo é bom. Nós estamos criando o bem à nossa volta. Agora vamos ler o restante. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Depende da gente. Não depende dos espíritos. Não depende dos passes. Não depende do centro. O grande objetivo do centro é o esclarecimento para as pessoas se melhorarem cada vez mais. E um dia não precisarem, não, eu não preciso do passe, mas eu vou lá, porque eu posso ajudar pessoas. Sabe? Essa é a filosofia. A gente não tem a pretensão de causar a dependência de ninguém. E ninguém dependa dos passes. Olha que legal. Às vezes a gente precisa harmonizar, mas depende de nós.
E é muito comum a gente, às vezes, botar a culpa no outro. Olha o que você me fez fazer. Por sua causa, não sei o quê. Não acontece isso? Às vezes a gente faz umas besteiradas e a gente acha o culpado. Mas é só olhar no espelho. Não é verdade? Vigie o momento presente para que seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Então, o convite é esse para a gente vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras. Quando as nossas palavras saírem, vamos pensar um pouquinho antes, será que eu vou passar na peneira? Tem uma historinha das 3 peneiras aí. Então, palavras que sejam construtivas, pensamentos que sejam harmoniosos. Bom? Dona Cidinha, por favor. Dona Cidinha todo mundo conhece, ou quase todo mundo conhece. Então, nós vamos envolvê-la com muito carinho, para aprendermos um pouquinho com ela. Meus queridos companheiros de Jornada Evolutiva, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos internautas também. Boa noite, que Jesus envolva no manto de luz. E nós vamos, nesse instante, forrando o nosso ambiente de energia muito sutil, porque nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dia, por tudo que nos aconteceu, principalmente os quadros de que de repente nos acontece, mas Deus, na sua misericórdia infinita, nos cobre com sua energia amorosa, para que nós possamos ter a tranquilidade e uma fé ativa naquilo que nós propusemos a fazer. Então, vamos cumprimentando não só nós que aqui estamos, mas também os nossos irmãos desencarnados, que Deus permite, e eles também sofrendo, passando por situações, muitas vezes, do arrependimento ou da vingança, Deus permite que eles venham até nós, para que, através do Evangelho do Cristo, eles possam refazer todo o seu pensamento, como falou o senhor Edson aqui, da importância do pensamento, e mudarem de atitude para se prepararem para um dia como nós enfrentar o corpo físico. E agora, com esse ambiente já completamente forrado por essa energia balsâmica, nós vamos juntos refletir no tema dessa noite. Os temas do Evangelho são sempre muito importantes para todos nós, porque é a bússola para que nós possamos não perder o caminho da nossa caminhada evolutiva. Eu escolhi, por intuição do senhor Vanderlei, de que nós vamos refletir juntos sobre o capítulo 17, Sede Perfeito. E eu escolhi o item 3, porque o item 3, ele nos fala do homem de bem. Nós estamos necessitando de amadurecer e tomar atitude do homem de bem. Nesse capítulo, esse capítulo é todo, como todo o Evangelho, maravilhoso, porque nos convida a uma reforma íntima, nos convida a renovar o pensamento, nos convida a renovar o sentimento, nos convida a conectar com a energia balsâmica do universo e para que nós possamos compreender melhor as leis divinas que nos regem. Então, o homem de bem, a primeira coisa, quando ele desenvolve o senso de justiça. Ele olha para todo o acontecimento, que seja com um parente, ou que seja com um vizinho, ou que seja em qualquer meio da sociedade, ele primeiro faz uma análise e faz ali a sua justiça, e trabalha ali no campo da justiça, olhando de que maneira as coisas estão acontecendo,
E o que é que ele pode fazer, de que caminho ele tem que percorrer para ser justo. Essa é uma das primeiras atitudes que o homem de bem toma. O homem de bem também, ele trabalha sempre no campo da desenvoltura do amor, porque o amor faz com que nós olhamos para o mundo com um olhar de acolhimento, um olhar balsâmico que ampara, não julga. O homem de bem, ele já desenvolveu essa característica e vai cada dia procurar avançar, avançar e avançar. Então, quando ele vê os acontecimentos, principalmente nesse século XXI, que é o século onde o homem está vivendo um chacoalhão, para que ele possa sair da zona de conforto e buscar uma conexão com o alto e buscar o autodescobrimento para ser feliz. Ele está aprendendo que as coisas materiais os ajudam, mas ele tem que conectar com as coisas espirituais, porque só ela traz a leveza do coração, só ela traz uma consciência tranquila para nós. Aí muitos poderiam estar me dizendo, bom, mas você fala assim, e se as coisas materiais não acontecem, a gente traz o conflito e traz tudo. Mas o homem que desenvolve a fé, o homem que entende a bondade e a justiça de Deus, ele começa a trabalhar nele para aceitar os reveses da vida, olhando e dizendo, eu serei vencedor. E o vencedor não muitas vezes como eu quero, mas como eu preciso e não tenho a condição de enxergar ainda. Mas tem um ser que dirige a minha vida, um ser que orienta e que me ama, que ele permite que essa situação aconteça, para que lá na frente eu possa ir na minha jornada cada vez melhor. O homem de bem, ele trabalha nos valores éticos morais, que nós estamos precisando no dia de hoje. Nós precisamos que o ser acorde para isso e trabalhe nessa ética, em todo sentido. Primeiro, o respeito mútuo com o ser, não importando qual a situação desse ser, de que nível ele está, se é o lado A, se é o lado B, mas respeitando que é um ser que está aqui com qualquer um de nós para evoluir. E nós também olhamos para o ser e sabemos que ninguém é igual. Muitas vezes nós estamos em conjunto com pessoas que estão ali para evoluir. Nós aprendemos com eles e eles aprenderam conosco. Aí, nesse instante, o homem de bem está buscando a justiça de Deus, nosso Pai. E nós precisamos despertar a nossa consciência para entender um pouco de tudo que está acontecendo aqui no nosso mundo. Nem é só no nosso país, no nosso mundo. E nessa desenvoltura da fé, nós acreditamos que Deus, Pai de misericórdia, Ele não erra. E se todo esse conflito, se todas essas coisas estão acontecendo, é evidente que muitas coisas é imprevidência do homem. Mas Deus permitiu, e sabendo que isso é só uma transformação. E muitas vezes é preciso que as coisas destroem, mas dali para frente apaga aquela coisa densa, negativa e tudo se constrói. É igual se constrói. É igual uma planta que às vezes ela está completamente ali arruinada, meio fraca e tudo. Nós vamos ela, adubamos e ela cresce. Assim o ser humano. Ele passa por situações bastante difíceis, e aí muitos poderão dizer, e eles morrem à guerra, ao conflito que aconteceu aqui no nosso Brasil e tudo, e como fica? O corpo caiu no chão, mas o espírito vivifica. Muitos tinham já os acertos, outro a imprevidência, outro materialismo em excesso. E
de repente cai por terra o seu corpo. E o espírito fica, evidentemente, na condição que estamos nós, no país, no nosso mundo hoje. Muitas vezes esses irmãos imprevidentes que teve toda a oportunidade, porque Deus é amor, Ele oferece a chance para todos nós, eles não reencarnarão mais aqui nesse planeta Terra que está passando de expiação e prova para o mundo regenerador. E aí muitos vão perguntar, mas aqui no mundo regenerador nós vamos ficar tocando flauta, vamos ficar passeando para cima e para baixo com tudo? Nós vamos continuar aprendendo, mas de uma maneira mais suave. A consciência nossa, ela vai despertar de uma forma, e o sentimento, o nosso coração vai estar em ação. O respeito mútuo, e quando o amor está em ação, tudo flui positivamente. Será que nós sabemos tudo? Evidentemente que não. Nós estamos aí com a tecnologia, estamos aí com tantas informações maravilhosas que nos ajudam, muito mais estão por vir. Mas para isso o homem tem que trabalhar na ética moral. Ele tem que ser o homem de bem. Ele tem que trabalhar buscando os seus valores e auxiliar os outros, principalmente aqueles que Deus permite que está lá nos nossos lares, aqueles que Deus permite que vai no ambiente de trabalho, muitas vezes estropiado, porque está ali buscando o pão de cada dia, sem condição quase nenhuma. Doente, às vezes, do físico e principalmente emocional. A doença que está mais judiando de nós hoje, muitas vezes não é a doença física, mas a doença emocional, é o pânico, é a depressão, é a ansiedade, é o medo. E nós que estamos aqui nesse local, nós que já sabemos que Jesus Cristo disse que jamais nos deixaria só. Ele estaria sempre presente conosco na hora da tribulação. Nós passamos por ela, sim, mas fazemos uma prece e pedimos, Pai de misericórdia, até aqui eu vim, mas hoje eu estou me sentindo frágil. Derrame suas bênçãos sobre mim, para que eu possa fortalecer-me e prosseguir. Olha a importância do homem de bem. Ele leva a paz por onde quer que ele vá. Ele, nos momentos de tribulação, ele faz o seu recolhimento, como fazia Jesus, vai buscar o seu evangelho, vai buscar a sua prece e vai viver. O homem de bem não critica muito, ele procura não criticar, compreender. Como eu disse, ninguém é igual. E se você está numa condição melhorada, curva e tenta entender o outro. Que às vezes o outro toma determinada atitude, até de nos agredir, ou falar mal e tudo, não é porque ele é mau, é porque ele ainda não descobriu o valor do bem. Ele não descobriu, muitas vezes não foi acolhido e amado, e muitas vezes criticado. A crítica em excesso, em vez dela auxiliar, ela desequilibra. Por isso que Jesus sempre esclarecia e jorrava sua energia de amor, enaltecendo, sempre falando coisas boas. O homem de bem tem que tomar essa postura. Onde quer que nós estejamos, que seja no lar, que seja na via pública, que seja onde... Hoje, cada lugar que nós passamos, nós estamos vendo pessoas completamente desequilibradas, muitas vezes até falando sozinho. Se ele permite, muitas vezes não permite que nós falamos com ele. Mas como falou o senhor Edson aqui do pensamento é vida. E os benfeitores espirituais coletam esse pensamento e vai acolher esse irmão que ali está. Nós temos que aprender de que Deus, na sua misericórdia, permite que todos nós façamos o nosso estágio. Que estágio nós estamos agora? Nós que estamos aqui dentro. Então, não somos santos, pelo contrário, nós estamos lutando todos os dias para vencer, não os outros, mas nós mesmos.
a nossa ansiedade, o nosso desequilíbrio emocional às vezes, a nossa ansiedade. Nós temos que trabalhar conosco para nos autodescobrir, para compreender melhor o outro. Porque se eu não me entendo, se cada hora eu estou de um jeito, se cada hora eu cultivo uma verdade, daqui a pouco ela já não é mais verdade, é uma fé que daqui a pouco já não é mais. Como é que você vai poder, o que você vai passar para o outro? A dificuldade, ela existe sim, mas para que nós possamos nos treinar e fortalecer e servir de exemplo. Isso é maravilhoso. O dia que nós homens começar a trabalhar em nós, na fé, a esperança, ver se você não perdeu nenhuma oportunidade de estar executando bem, ver se não elevou nenhuma palavra, analisa a sua palavra antes de chegar até o outro, porque muitas vezes, se nós não analisamos, nem todo mundo é igual, às vezes nós somos mais sensíveis, e aquela fala, muitas vezes, você pode machucar o outro. Por isso que é muito bom a gente fazer uma autoanálise. Santo Agostinho, ele falava que o importante era que no final do dia nós pudéssemos ficar tranquilos e falar, meu Deus do céu, será que eu perdi a oportunidade de fazer o bem no dia de hoje? Será que as minhas colocações no lugar só enaltecer, só ajudar, só emitir nos lugares energia sutil, positiva de amor? Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Através da minha atitude, no falar, no olhar, no agir, é muito importante. Nos momentos que nós estamos vivendo, precisamos fazer sempre essa análise para nos autodescobrir. Porque se nós nos descobrirmos, se nós ficamos bem, nós não precisamos nem falar. Onde quer que estejamos nós levamos o bem. Nós levamos a calma. O plano espiritual feliz já encaminha as pessoas que muitas vezes estão aí. Hoje as pessoas estão tão atribuladas, com tanto medo de que não sabe o que vai acontecer, que muitos estão indo contra a vida, principalmente os jovens. Ora, a importância nossa também de sempre estar fazendo uma vibração e jogando no ar. É triste, porque enquanto pessoas estiverem sofrendo, como nós estamos vendo, e nós não fazemos nada, nós também não vamos estar felizes. Quando a nossa atitude é de amparado, é de entendimento, é de tudo, nós sentimos esse bem-estar, nós sentimos essa tranquilidade e servimos de instrumentos para os encarnados. E, acima de tudo, para o desencarnado. Nós falamos um pouco do desencarnado porque nós não nos vemos. Ele nos vê. Ele se aproxima de nós, mas nós não vemos, a não ser as horas que muitas vezes nós ficamos irritados, as horas que muitas vezes tinha tudo para estar tudo bem, está tudo conturbado, nós falamos, posso que tenha um irmãozinho por aí, mas o irmãozinho que está por aqui, é um ser que, como nós, fez essa caminhada, cometeram os equívocos e saíram do corpo, mas a dor, ela é do espírito, ela manifesta no corpo, mas ela é do espírito. E nesse momento que eles estão ali sofrendo, querendo muitas vezes mostrar para quem veio o que é que está acontecendo, esse é o momento onde nós sentimos, nós temos que nos conhecer para ver o que é nosso e o que é sugestões. Quando você se autoconhece, você sabe. Você sabe se você é uma pessoa nervosa, se você é uma pessoa bastante paciente, e de repente você começa a sentir uma agitação, um nervosismo, que parece que aquilo não é seu. Então, esse é o momento de separar e fazer uma prece, e entregar, e de olhar. Que Deus abençoe a mim, e se algum estiver aí precisando desse amparo, quando nós fazemos essa prece, nós envolvemos o ser, e vamos, ou eles aproximam, porque ali eles não vão querer nos prejudicar, isso os livros de André Luiz mostram muito, ou do caso contrário, eles são socorridos. Nesse momento que nós emitimos essa energia de amor, ele é socorrido. Olha a importância do homem de bem. O homem de bem, ele luta para jogar fora o egoísmo, o orgulho e tudo, e ele olha para um todo com o olhar voltado para dentro dele.
que é que eu posso? Sempre, a caridade, o amor está falando sempre mais alto. O que é que eu posso fazer para auxiliar meu irmão? O que é que eu posso fazer? Perguntando sempre ao universo, o que é que eu posso fazer? E com certeza, como esse momento que nós estamos vivendo é sempre de muita necessidade, eles aproveitam. Então, como o Suécio falou do pensamento, vamos manter nosso pensamento positivo, com toda essa conturbação que nós estamos vendo, de tristeza, de dor, de desencarnes, de batidas, tudo. E tudo isso é asepsia que está acontecendo. O homem ele está muito imprevidente, ele está buscando, porque quando nós buscamos fazer prece, buscando Deus, as coisas elas vêm, mas mais suave. E quando nós entregamos aí no mundo, na busca só das coisas materiais, na busca de pisar e destruir o outro, com certeza, é essa situação que nos envolvemos. Mas nós que estamos aqui dentro desse centro, já temos a possibilidade de agradecer a Deus, nosso Pai, pelos momentos que estão vivendo, e pedindo a eles que nos proteja, e que na nossa jornada evolutiva, nós possamos ter sempre inspiração para fazer o nosso melhor e tornar a cada dia um homem de bem, de boas atitudes, de valores éticos, morais. Quando o educador, lá dentro do lar dos filhos, a importância maravilhosa. Eu tenho alguns amigos que, de repente, descobriu determinada fragilidade já nas crianças ali, e ao invés de dar assim um bom exemplo, aproximá-los e mostrar que aquilo está errado, que não deve ser assim, e devemos procurar uma situação mais positiva, muitas vezes não estão nem aí, principalmente na juventude, e deixa fluir aí no mundo. E amanhã, quando aquele ser começar a sofrer a consequência de uma má educação, que não foi bem orientado, nós vamos sofrer hoje. E também no plano espiritual chegar lá de cabisbaixo, porque Deus permitiu que determinados nascessem ali no teu meio para que você auxiliasse. Você assumiu isso lá. Porque nada, as coisas têm sequência aqui, mas nós assumimos na espiritualidade. E de repente chega aqui, você deixa a criatura dela, não ajuda ela, aquela tendência que ela traz, um traz a tendência do vício, outro traz a tendência de ser, está falando com o imperador, traz a vaidade em excesso, e eles estão aqui no nosso meio, para que nós possamos educá-lo, fazer com eles o que há de melhor. E se falharmos, nós vamos chegar lá de cabeça baixo. E não é para isso. Hoje nós temos conhecimento suficiente para fazer o que há de melhor. Não é tolher, porque o espírito ele tem que passar pela experiência, mas auxiliá-los para que ele passe com a experiência, adquirindo subsídio que vai ajudá-lo hoje e amanhã, e principalmente quando eles vão formar a família. Não é? A família é essa célula má que começa ali no nosso lar e estende por toda uma sociedade sadia. Sociedade sadia começa lá no nosso lar. E nós estamos carentes no dia de hoje, né? Nós, lá do passado, vivemos hoje. Eu tenho muita dó de muitos jovens hoje, que eles estão meio sem referência. Os pais querem buscar mais e mais e mais, tem que fazer inglês, tem que fazer academia, tem que fazer isso. E, de repente, um abraço que faz tão bem para a gente. Olha, quem é que diz para seu filho, olha, obrigada, meu Deus, você foi a melhor coisa que Deus deixou na minha vida. Eu espero que eu estou te fazendo muito feliz, porque você me faz muito feliz. Não da boca para fora, falar do fundo do coração, porque o filho é isso. Esses espíritos que vêm em nossos meios, trazendo dificuldade para nós ou não, é uma bênção de Deus, porque nós vamos evoluir e ajudá-los também a evoluir. E muitas vezes eles não foram muito caros em vida passada. E hoje eles estão aqui batendo na nossa porta. Olha, aquela vez nós estivemos juntos, mas eu cometi alguns equívocos, me ajuda a superar. Olha que bênção. Então, é assim que nós vamos crescendo e sendo um homem de bem. O homem de bem também ele cultiva todo o amor do mundo fazendo evangelho no lar. Evangelho no lar, essa bênção, que às vezes é um dia e horário, né?
Você abre a porta para os benfeitores espirituais e ali socorrer, asepsiar o ambiente. Você abre a porta para Jesus adentrar e jorrar sua energia de amor, te socorrendo nos momentos mais difíceis. E é tão maravilhoso que os nossos familiares também, nos dias de nosso evangelho lá, é permitido muitos deles nos visitar. Mas não é para fazer sessão espírita lá não, hein? É para nós sentir aquela energia balsâmica, aquele amor no nosso coração nesse momento, e quando eles estão estão felizes de estar ali perto de nós. Mas não precisa, a mamãe está aqui, a vovó está aqui, eles estão ali mesmo, mas não precisa diálogo, porque de repente eu vou querer falar com a vovó, falar com a mamãe, e de repente possa ser que está ali também tem um carente que toma conta e já fica ali na nossa casa. Então, vamos fazer o nosso evangelho pelos nossos lares, agradecer a Deus pelos contatos que nós tivemos, se eles estão na espiritualidade, desejar para eles tudo de bom e que um dia Deus permita que possamos estar juntos. Se nós ofendemos, se nós fomos aquelas criaturas que muitos saíram magoados, pedimos perdão, o perdão nos eleva. Pedimos perdão porque eles nos ouvem e falam, se eu tivesse o esclarecimento que tenho hoje, eu jamais faria isso. Me perdoa. Então a gente joga essa energia suave e assim que nós vamos fazer uma família maravilhosa. Se ontem nós não tivemos essa possibilidade, hoje através do esclarecimento da doutrina dos espíritos, é Jesus falando novamente, nos socorrendo e nos esclarecendo para que na jornada evolutiva nós possamos ir cada vez melhor. Na hora tem mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Então, não, esses 5 minutos é muito importante, porque nesses 5 minutos... Eu não falei 5 minutos. Não fui eu que falei. Não, então, nesse momento, é tão importante nós estarmos aqui, nesse momento, nós vamos, todos nós, esses corações cheios de amor, e que já está buscando trabalhar continuamente para ser o homem de bem. O homem de bem é aquele ser que Jesus possa contar com ele em qualquer lugar, mesmo que ele esteja sofrendo, porque é a situação nossa ainda, nós não somos espíritos perfeitos, nós estamos trabalhando para conquistar a perfeição relativa é importante. Esse capítulo, ele trata do início até o fim de esclarecimento, de amparato e de postura que nós temos que ter para sermos perfeitos, para ser o homem de bem. O homem de bem, ele primeiro conhece a ele mesmo, e depois ele vai levando a luz de Jesus onde quer que ele vá. Aí muitos poderão estar dizendo para mim que, Cida, isso é uma coisa muito difícil. No meu lar, é a tribulação que eu vivo, é porque você não sabe da minha vida lá. Eu não sei da sua vida lá, mas eu sei da minha aqui e sei que a coisa não é fácil. Mas não podemos esmorecer, de forma nenhuma, nem perder a chance. E cada hora que as situações mostram muito difícil para nós, vamos olhar e dizer, olha, meu Deus, obrigada por essa oportunidade e me ajude a superar. Me ajude a superar. Buscai e acharei. E batei e acordai. Nesse século XXI, é o século do autodescobrimento. Tudo parece conturbado, mas não. É a asepsia, é a limpeza, para que futuramente o homem vai viver sem tanta violência, porque ele auto se descobriu, e porque ele deixou essa energia balsâmica de amor que no ato da criação Deus o marcou, ele está desenvolvendo. Através do acolhimento do ser que está ali doente, através do ser que ele percebe que está ali perturbado, através do ser que entrou na casa dele, que ele fala, meu Deus, de onde veio? Porque a educação que eu dei para todos, a postura que eu tenho, por que esse ser é tão diferente? Esse ser diferente é porque Deus viu que você fez o seu progresso, e como ele ama a todos, você melhorou, então permita que eu deixe esse meu filho com você, para que ele possa também se autodescobrir. Por isso que a nossa família é tão diversa. Tem aqueles que afinam conosco, está tudo muito bem, e tem aqueles que são completamente doentes.
E nós, muitas vezes, esses doentes que precisavam todo amparo, esses que nós deixamos ali meio do lado, vai investir no outro que vai bem na escola, o outro que faz um relacionamento com os amigos maravilhoso, é o outro que está sempre, vira e mexe, nos dando um abraço. O outro que está ali quieto, apático, muitas vezes vai lá para o quarto. Isso que precisa de vibrações. E às vezes, até um abraço, que ele não vem até você, vá você até ele. Aquele que pode mais, né, tem obrigação de fazer o que há de melhor. Vamos aproveitando que nós estamos todos aqui reunidos e vamos deixar uma vibração de muito amor para que os benfeitores espirituais possam levar principalmente para o Rio de Janeiro aquelas mães. Ser mãe de um filho maravilhoso que só traz nota boa, que tem um bom comportamento, é muito fácil. Mas ser mãe de um filho que desvia do caminho, por mais que você faça, desvia do caminho, é muito difícil. Mas o coração é de mãe. Que Maria de Nazaré derrame bênção de luz sobre essas mães que perderam esses filhos. E que também na espiritualidade eles possam ser recebidos, amparados. E que nós possamos, no nosso planeta Terra, trabalhar nos nossos lares, para que nós possamos, os nossos filhos, servir de exemplo lá fora. Não porque quer exibir o que há de melhor, mas quer cumprir o amparo que Deus nos dá para ser, na nossa jornada evolutiva, cada vez melhor. Que Jesus Cristo nos abençoe, que Deus nos ampare, para que nós possamos, cada dia, nos autodescobrir, na fé, na esperança, na resignação, na paciência e na resiliência, para ser um homem de bem. Que Deus abençoe a todos nós.